Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que acabou a zica? O São Paulo vence o Tigre na Argentina na estreia da Sul-Americana com 2 gols do centroavante Erisson e uma nova formação. E aí, será que vai funcionar? Será que ele vai manter daqui pra frente o Rogério Ceni? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vou explicar essa história da zica, né? Acho que o torcedor do São Paulo que está assistindo esse vídeo já sabe do que eu tô falando, né? O São Paulo e Tigre decidem a Copa Sul-Americana em 2012. O São Paulo vence por 2-0, fora o baile. Um time muito bom com Luiz Fabiano, Lucas Moura, Rogério Ceni no gol, aquela coisa toda. E, de repente, uma confusão no intervalo, nos vestiários, uma quebraçada, não sei o que. O Tigre não volta para o segundo tempo. São Paulo é declarado campeão da Sul-Americana. Depois disso, o São Paulo não conquistou nenhum título, a não ser o Paulista agora de 2020 sob o comando do Hernan Crespo, mas nenhum título relevante. E muito se acredita, especialmente pelos rivais, numa brincadeira, de que o São Paulo parou de ganhar títulos porque aquela final acabou interrompida. Ela não foi concluída. O São Paulo jogou apenas meio tempo com o Tigre, mas não por culpa do São Paulo. O Tigre abandonou o jogo e acabou, enfim, perdendo a final, a disputa, porque o juiz encerrou o jogo e o São Paulo foi declarado campeão, vencendo por 2-0 mesmo com apenas 45 minutos. Pois essa zica, segundo alguns são paulinos, ela seria finalizada na conclusão do jogo. O São Paulo enfrentou o Tigre pela primeira vez depois de 11 anos ou 10 anos e alguma coisa e jogou 2 tempos. Curiosamente, o São Paulo jogou mal o primeiro tempo e venceu por 2-0, fazendo os 2 gols no segundo tempo. Então parece que o São Paulo só jogou o segundo tempo agora. Então tá tudo pago, tá pago. Não tem mais zica, o São Paulo pode retomar o seu caminho das glórias. Para muitos são paulinos, ainda falta o segundo tempo no jogo do Morumbi, que o Tigre vai visitar ao longo dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas como foi o primeiro encontro entre as duas equipes, aliás, existia toda uma preocupação de um clima belicoso e tudo mais. O Rogério Ceni negou isso, refutou isso, disse que foram muito bem recebidos. Jogadores de parte a parte também disseram que mudou muita coisa, né? Só o Rogério Ceni tá lá, né? Das partes envolvidas, né? Os elencos não são mais os mesmos, os técnicos também não. O Rogério era goleiro, virou técnico, mas é o único personagem. Mas assim, tinha alguma coisa de torcida, de provocação e tudo mais. E teve até um episódio pitoresco, né? Teve uma pedra arremessada contra um ônibus que alguns torcedores do Tigre imaginaram ser do São Paulo e era o ônibus do Tigre. E os jogadores do Tigre postaram a pedra dizendo assim, rapaziada, é a gente aqui. Até isso aconteceu. Mas enfim, vamos pro campo. Porque o Rogério, depois de muito tempo, né, depois da eliminação pro Água Santa no Campeonato Paulista, acabou escalando uma nova formação. Sofreu com lesões, perdeu muitos jogadores, contratou o Michel Araújo, ex-fluminense, que chegou e já foi titular. Olha que loucura. O Rogério até falou sobre isso na coletiva, elogiou bastante o Michel, acho que ele foi bem realmente, por uma chegada, por uma estreia, né? Cara, esse jogador, ele teve alguns bons momentos no Fluminense, tá? Ele ficou muito marcado por perder uma bola num gol contra o Corinthians, na Copa do Brasil e tal, mas assim, das vezes que vi ele jogar no Fluminense, tem boas recordações. Jogador de habilidade, jogador envolvido, jogador, sabe, que pode fazer várias funções. Bom, ele foi ala esquerdo no jogo, porque o São Paulo montou um esquema com 3 zagueiros. Eu gosto muito dos 3 zagueiros no São Paulo, né? Por ser uma escalação característica, histórica do clube, e porque eu acho que muitas vezes, quando você treina bem esse sistema, eu acho ele muito equilibrado, muito bom. Você tem uma garantia defensiva, você tem mais homens no meio, você tem, enfim, consistência. Eu sou muito fã do 3-5-2, não sei se pelo Penta de 2002, pelo Tite no Grêmio em 2001, campeão da Copa do Brasil. Tenho muito boas recordações. Imagino que o torcedor do São Paulo também. E tem a volta do Arboleda, né? O Rogério até explicou sobre isso, né? Tinha a volta do Arboleda, a possibilidade do Diego voltar, né? O Diego Costa. Então você tem mais zagueiros do que ele teve nos últimos tempos, né? Contratou mais um jogador, o Rai Ramos também, né? O lateral direito. Falei apenas do Michel Araújo, né? Nesse período o São Paulo contratou o Michel e o Jamerson, lateral esquerdo do Coritiba, estava
Na verdade, ele estava encaminhado com o Coritiba, o São Paulo chegou e não conseguiu. O Rogério até lamentou isso, sabe? Do tipo assim, perdemos a disputa com o Jamerson e aí ele botou o Michel Araújo na ala esquerda porque o Wellington machucou também, né? Então vamos lá, Rafael no gol, trio de zagueiros, o Arboleda, o Alan Franco e o Beraldo. E ele explicou que como o Beraldo protege muito bem o lado esquerdo defensivo, ele pode fazer uma ala esquerda ali como quase um ponta, como é o Michel Araújo, como ele foi no jogo. O Natan fazendo a ala pelo lado direito. O Natan começou tão bem, né? Porque ele vem do Coritiba, o São Paulo busca ele de empréstimo, ele faz uns 2 primeiros jogos que eu penso assim, rapaz, que lateral o São Paulo descobriu. E aí depois, não sei se ele sentiu a pressão, ele começou a ter alguns erros básicos, assim, sabe? E hoje no jogo ele quase entregou, mas quase entregou uma bola pro atacante da seleção italiana lá, o Retegui. Curioso isso, né? O centroavante do Tigre é o centroavante titular da seleção italiana. Fez gol, inclusive, nos amistosos da data FIFA. Que loucura. Pois bem, o Retegui, que recebe um presente do Natan e só não faz o gol porque o Rafael acaba fazendo uma defesa por baixo. Aliás, o Rafael muito bem no primeiro tempo, bem exigido, seguro. O São Paulo me parece ter encontrado um goleiro. Mesmo quando o São Paulo é eliminado, acaba perdendo, meio que não passa pelo Rafael, né? E a gente tinha tido alguns problemas, o Volpi, por exemplo, era o mais clássico, né? Que fazia grandes jogos, daqui a pouco tomava frangos, falhas bizonhas, não era um goleiro confiável. Embora tivesse tido um bom momento quando chegou, aí o São Paulo exerce o poder de compra com ele e aí ele nunca conseguiu, né, se firmar depois. O Rafael, né, demonstra uma tranquilidade ao torcedor. Vamos para o meio-campo, onde ele muda todo no segundo tempo. O Mendes, né, ele começa com o Mendes, o Rodrigo Nestor de segundo homem, e o Nestor falem o que quiser. É que assim, o Nestor eu também sou um crítico dele, muito, mas assim, eu bato muito no Nestor, porque ele tem qualidade técnica, e ele tem características hoje que são raras no elenco, para fazer essa segunda função, que é um cara que chega à frente, que tem a qualidade no passe. Ele deu uma assistência maravilhosa para o Erisson. Então a gente sabe do que ele é capaz. Por isso que eu, por exemplo, cobro do Nestor. Não sei se é por isso que o torcedor cobra. O torcedor bate muito no Nestor, mas hoje ele fez um bom jogo e foi decisivo, como segundo homem. Eu tinha falado do Mendes, né? Na verdade, o Mendes entra no segundo tempo. Eu tô confundindo aqui. Então, os volantes foram não, tá certo. Tá certo. É o Mendes, o Nestor e o Rato, com o Michel Araújo na esquerda, o Natan na direita, o David e o Erisson no ataque. O Luciano começando no banco. O Luciano entra no segundo tempo. Depois ele substitui o Alisson, né? O Wellington Rato pelo Alisson. E o Mendes acaba saindo para a entrada do Luan. E o Marcos Paulo também entra no lugar do Nestor. Lembram do quiprocó do Marcos Paulo com o Rogério? Quase que ele saiu, brigaram no treino, aquela coisa toda. Final do jogo, os flagrados ali, o Rogério dando apoio para o Marcos Paulo. Tamo junto, não sei o quê e tudo mais. Bom, aparentemente tudo zerado e o Marcos Paulo recebendo mais uma oportunidade. Jogou pouco tempo, não dá muito para avaliar, mas enfim, recebendo a oportunidade. Agora o Erisson foi a grande figura do jogo, né? Porque ele vem para ser o substituto do Jonathan Calleri, que já tá treinando, inclusive, vai voltar em seguida, e machuca também. E aí o Rogério improvisa o Galopo, que machuca também. E aí agora o Erisson voltou, estreia da Sul-Americana e ele faz 2 gols. Jogador muito interessante nesse aspecto, sabe? O Erisson, ele tem o facão, ele tem a força física, ele arrasta, ele tem a boa finalização. Então, eu não sei se ele vai ser titular, mas, bom, o São Paulo já mostrou que isso não importa muito, né? Você precisa ter jogador no elenco, porque em algum momento alguém vai machucar e você vai precisar de uma reposição. Então, o Erisson aproveitou a chance, provavelmente ele vai receber mais oportunidades. Não sei se ao lado do Calleri, não sei se só quando o Calleri não jogar, mas é importante você ter um jogador no elenco desse nível. E o Luciano eu acho que perdeu um pouco de espaço, porque, enfim, também teve um problema nos bastidores aí, né? O Luciano foi um dos caras que se revoltou com a briga do Rogério com o Marcos Paulo, foi pedir explicações na diretoria, mas eu acho que não é por isso que ele perdeu espaço. Acho que tecnicamente o Luciano não vinha entregando, até porque o Rogério estava tendo uma ideia, e isso eu fico feliz, tá? Porque ele começou com a ideia e insistiu nessa ideia do Luciano como meia para o Calleri ser o centroavante ou o Galopo mais à frente e tudo mais. E não funcionou, gente. Não funcionou. Então ele
treinou um novo sistema, não sei se de acordo com o adversário ou se esse sistema vai ser frequente a partir de agora. Ele tem o Rafinha, por exemplo, né, que entrou no jogo, voltou de lesão e que faz a ala também e que, na verdade, pela sua condição física hoje, ele só pode jogar de ala com uma estrutura de 3 zagueiros e não como lateral. Então nisso o Rogério está pensando também. Diante de todas as dificuldades de elenco, ele montou um time e um novo sistema e eu achei interessante. Não foi um jogo brilhante do São Paulo, o primeiro tempo foi bem ruim, o Rafael pegou muito. E no segundo tempo, o São Paulo foi muito mais dominante, fez 2 gols, construiu o resultado, fez o que tinha que fazer e a Sul-Americana, assim como a Libertadores, ela também se conquista dessa forma. Né? Você sabendo jogar, vencendo jogos fora de casa, pontuando fora, combatendo, competindo, é assim que funciona. E talvez o São Paulo, né, depois de ter chegado à final no ano passado, comece a ficar um pouco mais tarimbado, né? Começa a ficar um pouco mais frequente em competições internacionais. Isso é importante também. Eu lembro do Inter em 2004, 2005, que o Inter começa a disputar a Copa Sul-Americana, toma sacodes aí do Boca Juniors, do Estudiantes e tudo mais, mas foi importante aquele, chegando a quartas, chegando a semi e tudo mais, mas aquele processo foi importante. Em 2006, basicamente o mesmo elenco, com poucos reforços ali, os caras já disputaram a Libertadores sem sentir tanto, e aí foram campeões. Depois campeões da Sul-Americana em 2008, da Recopa em 2007, de novo da Libertadores em 2010. Não que o São Paulo precise se acostumar a competições internacionais, mas esse elenco talvez, né, precise, sabe, entender como funciona a competição. Então, e foi uma vitória também para afastar qualquer tipo de pressão. Pelo que eu sei, o Rogério estava bem pressionado nos bastidores, muito mais por comportamento, relacionamento com o atleta, com outros funcionários do clube. O Rogério é uma pessoa difícil, né? Mas defende o São Paulo com unhas e dentes, tá lá para comandar o time, montou um novo sistema e no primeiro jogo deu certo. Você gostou? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Deixa o teu like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!